Como é que nós vamos calcular, então, a necessidade energética de um animal internado? Nós temos aqui um exemplo de um animal de 10 quilos, para facilitar o nosso cálculo, internado em função de um politrauma. Então pode ser aquele paciente que foi atropelado, sofreu fraturas, contusões musculares, lacerações cutâneas, e esse animal está em repouso, então ele não tem um gasto energético com movimentação, atividade física. Ok? Como é que o cálculo é feito então? Ele começa pela necessidade basal, que é a fórmula que eu vou sempre fornecer para vocês. Então, o peso multiplicado por 30, acrescido de 70 calorias. O total vai dar 370 calorias por dia. Mas, se nós voltarmos lá na nossa tabelinha de requerimentos, nós vamos ver que os animais politraumatizados precisam de um acréscimo de 50% no seu requerimento metabólico basal. Então, quanto que é 50% de 370? Basta dividir por 2 e nós vamos ter um total de 185 calorias de acréscimo. Então, de adicional por esse animal ter sofrido um politrauma, ok? Então, somando o requerimento basal com o adicional de politrauma, nós vamos ter um requerimento de 555 calorias por dia. Essa é a necessidade calórica daquele paciente para se recuperar do politrauma. Num primeiro momento, nós poderíamos imaginar que é mais simples repor essas calorias com glicose. De fato, seria bem mais simples, né? Então, vamos ver se é possível fazer isso só com glicose. Nós vimos lá que para cada grama de um carboidrato, onde a glicose se encaixa, nós temos o fornecimento de 4 quilocalorias. Então, 1 grama de glicose vai nos fornecer 4 quilocalorias. Eu tenho a glicose apresentada comercialmente em várias apresentações, né? Mas uma das opções que eu tenho é essa, 1 litro a 20%. Vocês devem lembrar lá das aulas de cálculo de dose, como é que se obtém a concentração de produtos, né, de fármacos que vêm com a concentração informada em porcentagem. O que significa esta porcentagem aqui? Nós vamos multiplicar por 10 e vamos concluir que essa glicose tem 200 miligramas por ml. Tá? Então, nós temos 200 miligramas de glicose por ml. Isso me dá 2.000 miligramas de glicose para cada 10 ml. Ok? Vocês podem fazer essa conta simples aí com a calculadora. 200 miligramas em 1 ml, porque eu multipliquei isso aqui por 10, esses 20%. Então, eu tenho 2.000 miligramas em cada 10 ml. O que é 2.000 miligramas? São 2 gramas, certo? Então, cada 10 ml de glicose me fornece 2 gramas. Se 10 ml fornece 2 gramas, quantos gramas eu tenho de glicose em 1 litro? Basta vocês colocarem isso numa regra de 3 simples, né? Então, 100 ml me fornece 20 gramas e 1 litro me fornece 200 gramas de glicose. Tá, pessoal? Vocês podem fazer isso na calculadora, rapidinho vocês conseguem chegar a esse resultado. Ok? Então, eu tenho 200 gramas de glicose em 1 litro, ok? 200 gramas por litro. Se cada grama me fornece 4 calorias, 200 gramas me fornecem 800 calorias. Então, se eu fornecer 1 litro de glicose para esse paciente, eu vou estar dando as 550 calorias que ele precisa e ainda mais. Mas será que esse paciente vai conseguir aproveitar toda essa glicose? Eu acho que não, porque nós temos aquele limite de retenção renal. Lembram? O rim só consegue reter até 0,5 gramas por quilo de glicose por hora. Se o nosso paciente tem 10 quilos, ele só consegue reter 5 gramas de glicose por hora. Tá?
Então, 5 gramas de glicose por hora, se eu vou fornecer glicose durante 24 horas, eu não posso dar mais do que 120 gramas por dia. 120 gramas de glicose por dia é o que ele vai absorver. Se cada grama de glicose me fornece 4 quilocalorias, essas 120 gramas que eu vou fornecer em um dia inteiro vão me dar 480 calorias. Isso com 24 horas de gotejamento contínuo, que nem sempre nós conseguimos fazer, certo? Então, 480 calorias por dia, nós ficamos aí devendo 75 calorias para esse animal, tá? Então, uma maneira de nós corrigirmos esse déficit seria acrescentar proteína na nossa reposição, ou lipídios. Nós vimos que nós temos essas opções, né, de soluções parenterais, umas com aminoácido, outras com lipídios. Dessa forma, o animal conseguiria obter uma quantidade de calorias maior, sem nós excedermos a capacidade de retenção renal de glicose, tá? Então, mantendo 4 gramas de proteína para cada 100 quilocalorias a repor, seriam aqui 22 gramas de proteína, nós estaríamos fornecendo aí uma quantidade de calorias suficiente para esse paciente, ok? Mas nós temos também outras opções que sempre que possível nós devemos adotar, que é a reposição energética enteral. Então, até agora nós estávamos falando das reposições parenterais, aquelas que não passam pelo tubo digestivo. Mas sempre que possível nós devemos dar preferência à reposição enteral, por quê? Porque é a mais próxima da fisiológica. Então, sempre que o animal puder se alimentar espontaneamente, é o ideal. Qual que é o problema? Nós estamos trabalhando com animais internados, debilitados, convalescentes, que não vão querer comer, muitas vezes. Ou, em tantas outras vezes, eles não vão conseguir se alimentar. Por uma patologia na face, uma patologia no esôfago, que impedem esses pacientes de deglutir e se alimentar espontaneamente. Nessas situações, nós podemos lançar mão de diversas vias de alimentação. Vocês já estudaram no semestre passado o significado dessas palavras aqui. Então, o que significa uma faringostomia? Significa que nós vamos adotar uma nova abertura para a faringe, um acesso para o tubo digestivo via faringe. Então, a introdução de uma sonda mais ou menos nessa região aqui, ó, na faringe do paciente, para que nós possamos injetar alimento sem que o paciente precise deglutir. As sondas de faringostomia são os acessos mais utilizados para fornecimento de alimentos em animais que não podem ou não querem ingerir espontaneamente. Uma outra opção que nós temos, aparentemente mais simples e que não envolve cirurgia, é a sonda nasoesofágica. Então, nós introduzimos uma sonda pela narina do paciente até que ela atinja aí uma região do esôfago próxima do cardio. Tá? Aparentemente, essa é uma solução mais prática, né, menos invasiva, mas não necessariamente mais simples. Então, nem sempre o nosso paciente vai ficar como esse que está representado aqui, quietinho, conformado com a sonda na narina. Muitas vezes é difícil de introduzir a sonda na narina porque o paciente está acordado, isso promove um estímulo, né, irritante, então o paciente espirra, ele reluta, ele não vai querer que vocês façam isso. Tá? Claro, é um acesso vantajoso muitas vezes, mas nem sempre o paciente vai permitir. Mesmo que a gente utilize um gel anestésico para dessensibilizar a região da narina, ainda assim ele pode reagir dependendo do grau de debilidade que ele tiver. Okay? Se ele não tiver muito debilitado, pode ser que ele reaja. Algumas pessoas podem se preocupar com o destino dessa sonda, uma vez que nós estamos introduzindo na narina do paciente. Então, será que ela não vai para o pulmão? É muito pouco provável que isso aconteça, tá? Então, nós vamos monitorar
a introdução dessa sonda na narina do paciente. No momento que ela atingir a região da laringofaringe, isso vai estimular um movimento de deglutição para esse paciente, e nós vamos poder observar isso, que a sonda vai bater lá na região da laringofaringe e esse paciente vai deglutir a sonda. Então, ela vai ser direcionada para o esôfago. Caso ocorresse um erro dessa sonda aí para a traqueia, isso desencadearia um estímulo da tosse e nós poderíamos perceber isso tranquilamente, tá? Outras opções que nós temos, então, é a gastrostomia, nós já vimos como é que é. Então, a introdução de uma sonda direto no estômago para alimentação, ou uma enterostomia, né, que normalmente nós fazemos no jejum. Então, a fixação de uma sonda no jejum para introdução de alimentos. Como nessas situações nós vamos ter que introduzir o alimento na sonda para o nosso paciente, convém que a gente utilize um alimento hipercalórico, certo? Então, o conceito de alimentação hipercalórica é aquela que fornece mais de 1,7 calorias por grama de alimento. Diferente dos alimentos comuns que nós vemos no mercado para dar para o paciente, que fornecem de 0,9 a 1 calorias por grama. Então, existem algumas opções de alimento hipercalórico no mercado. Aqui nós temos algumas dessas opções. Então, são alimentos enlatados, bastante triturados, que nós conseguimos fornecer com facilidade por uma sonda bem fina. Uma sonda número 4, número 6, é capaz de transportar esses alimentos, tá? Então, são alimentos em pasta. A vantagem é que com um pequeno volume, nós conseguimos fornecer uma quantidade razoável de calorias para o nosso paciente, ok? Que precisa de um aporte calórico maior, certo? Desvantagem desses alimentos, costumam ser caros, então em torno de 16 a 20 reais cada lata, e dependendo do porte do paciente, ele pode precisar de muitas latas por dia. Então, nem sempre nós vamos conseguir lançar mão desses alimentos comerciais. Nessas situações, convém que nós busquemos receitas que nós mesmos possamos fazer para o nosso paciente na clínica. Ou indicar para o proprietário, se for o caso de um paciente crônico que vai ficar com a sonda em casa, indicar para ele maneiras dele elaborar as próprias receitas. Então, eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? Mas vocês têm material, que eu tenho um exemplo de material que vocês podem acessar, onde tem diversas receitas hipercalóricas que vocês mesmos preparar para fornecer para o paciente de vocês e com isso reduzir bastante o custo dessa nutrição. Então, aqui nós temos um passo a passo, né, exemplificando explicando como introduzir uma sonda nasogástrica ou nasoesofágica no paciente. Então, nós direcionamos levemente o focinho, as narinas do paciente para cima, então na direção vertical, e introduzimos a sonda. Lógico que muito dificilmente o nosso paciente vai ficar quietinho assim para nós segurarmos o focinho e introduzirmos um corpo estranho na narina. Tá? Mas muitas vezes o paciente é colaborativo ou está tão debilitado que ele vai aceitar. Sempre, pessoal, lubrificar a narina antes com um gel de lidocaína, tá? Então, para dessensibilizar a narina. Se esse paciente ficar relutando e vocês tentando insistentemente introduzir a sonda, isso vai lesionar a narina, pode sangrar. Então, é um dano a mais que nós não precisamos ter nesse animal, ok? Então, introduzimos a sonda, como eu comentei, no momento em que ela ultrapassar aqui a região da laringofaringe, o paciente vai deglutir, ele vai manifestar que ele sentiu a sonda chegando aqui na região e ele vai nos mostrar então que essa sonda está adequadamente posicionada dentro do esôfago. Como fixar a sonda a porção da sonda que ficou para fora? Nós podemos colocar uma gotinha de cola, né? Utiliza-se normalmente a cola Super Bonder, um pinguinho de cola no pelo aqui na região do frontal, ou nós podemos dar um pontinho de pele se o paciente estiver debilitado e aceitar, ou simplesmente fixar com esparadrapo, tá? Se for um animal de pelo curto, nós conseguimos colar um pedacinho de esparadrapo aqui, mantendo a sonda protegida.
Convém ainda assim manter o paciente com colar, para que ele não coce, não tente arrancar a sonda, mas não se iludam, pessoal. Muitas vezes ele vai conseguir sim, ele vai conseguir arrancar a sonda de qualquer jeito, nem que seja espirrando repetidas vezes, tá? Porque essa sonda irrita dentro do nariz. Uma opção mais invasiva, mas muito mais prática de nós mantermos a sonda por longos períodos sem o risco do animal arrancar, é a faringostomia. Então, a faringostomia é um procedimento bastante simples, nós podemos fazer até com uma sedação leve. É um procedimento ambulatorial, não necessariamente vocês precisam entrar num bloco cirúrgico para isso. Então, com uma tricotomia na região do pescoço, então da transição da cabeça e do pescoço, vocês vão palpar, entram com o dedo aqui na cavidade oral e vão palpar um ponto imediatamente atrás do osso hioide. Então, o osso hioide é esse ossinho da base da língua, vocês conseguem palpar facilmente, e aqui atrás dele vocês vão identificar o ponto, vocês vão identificar o ponto que vocês querem fazer o acesso para a faringostomia. Então, nesse local, vocês vão fazer uma pequena incisão com bisturi. Eu não recomendo que vocês façam dessa forma, como está representado aqui, com o dedo, tá? Porque vocês correm o risco de cortar o dedo de vocês. Então, normalmente eu ensino nas práticas, ao invés dessa marcação com o dedo, vocês utilizarem uma pinça curva. Pode ser uma pinça Rochester, uma pinça Kelly, enfim, aquela que vocês preferirem e que conseguir alcançar esse ponto atrás do osso hioide. Feita uma pequena incisão com bisturi, vocês vão introduzir uma sonda, né? Nós vamos ver exemplos de sonda na prática. Vão introduzir uma sonda por esse orifício em direção à cavidade oral. Quando vocês utilizam a pinça, acaba ficando ainda mais prático, porque vocês podem abrir as pontas da pinça e pegar a ponta da sonda. Então, a pinça vai estar saindo aqui, entra na boca e sai aqui no orifício que vocês criaram, e ela mesma prende a ponta da sonda para puxar aqui para dentro da cavidade oral, certo? Feito isso, vocês vão redirecionar a ponta dessa sonda para o esôfago. Não tem mistério, vocês sabem, quando tentam entubar o paciente, que a coisa mais fácil que tem é introduzir um tubo no esôfago, ele vai diretamente para lá, tá? Então, nós empurramos o tubo em direção ao esôfago e fixamos a sonda aqui no seu ponto de fixação.